Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais o nosso Momento com o SEAC. Esse momento onde nós conversamos, onde nós apresentamos um pouquinho mais sobre a doutrina, compartilhamos a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, nos orienta e ajuda a nossa jornada a se tornar muito mais suave. Hoje nós vamos seguindo aqui, fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 3, né, que é o mundo de expiações e provas. E nós vamos estudar nesse capítulo, nós vamos compreender por que a Terra é classificada como um mundo de expiações e provas. E como essa visão, sempre acompanhado pelo iluminado, né, pelo Evangelho de Jesus, nos convida à esperança, à responsabilidade e à caridade no dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento e vamos seguir nessa nossa jornada. Bom, a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que todos os mundos do universo são habitados e que a humanidade não é a primeira nem a mais adiantada em inteligência, bondade e perfeição. E isso vai ampliar, né, a nossa visão, faz com que a gente entenda porque Deus educa seus filhos em diferentes escolas de criação, conforme a necessidade e o grau de adiantamento de cada espírito. No Evangelho, nós conhecemos muito uma frase que diz que há muitas moradas na casa do meu pai, está lá em João, capítulo 14, versículo 2. Essa frase não é só uma informação aleatória, né? Ela sobre o além. É um convite à esperança. Por quê? Porque nós vamos perceber que a vida tem propósito e o caminho de retorno ao Pai é acompanhado passo a passo pela misericórdia divina. Kardec, ele vai explicar sempre que a casa do Pai é o universo, ou seja, é o que a gente vê por aí. Olha para o céu, é isso aí. E que as moradas são os mundos que circulam no espaço, né? Então, cada mundo vai oferecer condição de vida compatível com o adiantamento moral e intelectual dos espíritos que ali reencarnam. Em outras palavras, Deus não abandona ninguém. Ele nos conduz com justiça, amor, as experiências que favorecem nosso progresso, ok? Tá, mas a gente fala tanto que a Terra é um planeta de expiação e provas, mas o que são planetas de expiação e provas, né? São aqueles em que o mal ainda predomina e que servem o mal predomina e serve de campo de aprendizado para os espíritos que precisam reparar escolhas do passado e fortalecer suas virtudes. Ou seja, neles, muitas vezes o espírito enfrenta dois tipos de lutas. As imperfeições humanas, né? Egoísmo, vaidade, orgulho, violência, indiferença, e as dificuldades do ambiente material. Por exemplo, limitações físicas, doenças, perdas, instabilidades. E esse duplo trabalho, quando vivido com fé, esforço e caridade, pode desenvolver ao mesmo tempo a inteligência e o coração. Seguindo então ainda nessa jornada, a doutrina vai esclarecer ainda, né, que a Terra não costuma ser o ponto de partida da vida espiritual. Ela já foi, mas hoje, né, a gente percebe que essa fase inicial da humanização começa em mundos mais simples do que o nosso. A Terra passou por isso. Hoje ela já está em um outro estágio. E isso ajuda a entender porque mesmo com avanços científicos, ainda carregamos tantos conflitos morais. A nossa existência aqui na Terra, né, ainda, né, elas são muitos materiais, ela é muito material e distante da perfeição. Mas veja, isso não é motivo de desânimo, mas sim de realismo espiritual. Estamos em jornada, estamos numa caminhada. E é por isso que a Terra é classificada como um mundo de expiações e provas. Aqui nós ainda convivemos com misérias morais, dores materiais, mas também com incontáveis oportunidades de recomeço, perdão e serviço ao próximo. E para alcançar essa perfeição, que é o nosso destino final, nós já falamos em várias outras vidas, que querendo ou não querendo, nós alcançaremos a perfeição. O espírito não precisa passar por todos os mundos existentes, porque muitos desses mundos se encontram em um grau idêntico ao da Terra ou muito próximo. E repetir essa experiência em outros mundos pouco adiantaria para a nossa evolução. Então, o que a providência divina faz? A providência divina é sempre sábia, ela vai oferecer o necessário, não o desperdício. Então, para que passar em outros mundos se já nós passamos em ambientes muito próximos, né, aqui na Terra? Então, uma pergunta que a gente sempre pode fazer, né, que sempre surge quando a gente fala isso, então o espírito pode retornar a um mundo
onde já viveu para desempenhar tarefas e missões que favoreçam seu crescimento? Às vezes, ajudando os outros, às vezes enfrentando com mais maturidade aquilo que antes não conseguia vencer. Então nós vamos percebendo que a pluralidade das existências na Terra também se explica porque a cada encarnação ocupamos posições diferentes. Famílias, condições sociais, saúde, responsabilidades, encontros e desencontros. Ou seja, em cada cenário surgem novas ocasiões de aprender, reparar e construir novas experiências. Ok? Então, quando a gente pega os itens 13 a 15 desse capítulo, nós vamos ver uma fala de Santo Agostinho, né? Traz uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, que está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, 26, e o capítulo 16, de 12 a 14. E lembrando, né, essa comunicação foi recebida em Paris em 1862 e nos ajuda a olhar a realidade terrestre com muita realidade, com muita sinceridade, sem perder a fé. E Santo Agostinho ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não é difícil reconhecer um mundo de expiações e provas. Primeiro porque a gente vive num deles. E ele nos convida a observar 3 sinais visíveis na humanidade: inteligência, qualidades inatas e vícios. Tá? O que ele quer dizer como inteligência? Ele quer dizer que a ciência, a tecnologia e a capacidade de transformar o mundo mostra que a Terra já não é um planeta primitivo. É só nós pensarmos no avanço da medicina, das comunicações e do nosso conhecimento adquirido. A pergunta é, se sabemos tanto, por que ainda amamos tão pouco? Veja que sempre levamos, qualquer comparação que nós fizermos vai ser sempre com o amor, que esse é o grande ensinamento de Cristo. O segundo ponto, né? Qualidades inatas. Por que alguns espíritos surgem tão cedo com aptidões e talentos, né? Desde criancinha, habilidades, sensibilidades, inclinações para o bem, indicam que muitos já evoluíram, já caminharam nessa jornada, né? Porque ninguém nasce do nada. Trazemos sempre conquistas e também necessidades de outras vidas, lembra? Ninguém nasce do nada. A gente já está numa jornada, nós não somos planetas primitivos. O outro ponto, porém, é meio que um contraponto disso, que são os vícios. Por quê? Porque nós percebemos que o desenvolvimento moral nem sempre acompanha o intelectual. O egoísmo e o orgulho, quando comandam a inteligência, né, fazem a pessoa buscar vantagens apenas para si ou para um grupo. É só a gente olhar o que está acontecendo no nosso dia a dia. E é aqui que o Evangelho nos chama a reforma íntima, né? Eu gosto muito de usar transformação pessoal. E, lembrando que onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Então, para os espíritos ainda muito resistentes à lei do amor, existem outros mundos como este, que funcionam como um campo de trabalho e reajuste. Muitos, estudiosos espíritas compreendem, né, que a Terra atravessa um período de transição rumo a condições melhores. Seja qual for o ritmo dessa mudança, o ponto decisivo é sempre pessoal. Como eu escolho viver hoje as leis do bem. Veja, a Terra está caminhando para um rumo, para condições melhores, mas ela só vai evoluir se nós evoluirmos, né? Então, a outra pergunta que sempre vem, fala assim, mas se a Terra vai evoluir, todos aqui na Terra estão na mesma condição de expiação? E Santo Agostinho vai explicar que não. Ele vai explicar que há espíritos em diferentes fases. Alguns estão no início da sua jornada, no início da experiência humana, outros já avançaram muito, séculos de aprendizados, né? E há também aqueles que, tendo recebido mais, demoram a transformar o conhecimento em amor, sempre precisando de novas oportunidades educativas. Aqui é interessante porque não é porque o espírito é novo, é porque é velho, né, criado há mais tempo, que significa que ele está evoluindo. Não, ele recebeu muito mais conhecimento, mas ele ainda demora muito para transformar esse conhecimento em amor, na prática do bem. Então, quando nós analisamos para o nosso planeta aqui, nós vamos encontrar povos e culturas com diferentes histórias e desafios. Em muitos casos, né, nós vamos ver também que há espíritos que alcançaram grandes desenvolvimento intelectual e organizacional. E outros, há coletividades em processos sociais bem difíceis, né? Mas o ponto central disso tudo é sempre o mesmo.
Em toda parte Deus educa, e em toda parte o Evangelho chama ao amor. E o texto também vai mencionar que existem espíritos que chegam aqui de outras moradas, por processo de migração espiritual. Por quê? Porque quando não acompanham moralmente o progresso do local onde estavam, eles são encaminhados a um mundo compatível com suas necessidades, para reeducação e reajuste. A finalidade não é humilhar ninguém, não é humilhar esses espíritos, né? Mas sim favorecer o despertamento da consciência. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Lá houve uma evolução moral, alguns espíritos não acompanharam e eles foram enviados aqui para a Terra para que ele ajudasse na evolução do planeta de uma maneira muito mais rápida. Então, o que significa isso? Significa que a convivência com as dificuldades, tanto externas quanto internas, né? Ela é um convite para a gente esquecer velhos hábitos, rever a nossa situação, o nosso momento e a construir virtudes novas. Ou seja, o Evangelho ele vai resumir isso como perdão, serviço, humildade e caridade. Esse é o caminho, esse é o descritivo, né? Então, no livro também de Emmanuel, né, A Caminho da Luz, nós vamos encontrar também exatamente a narrativa de espíritos provenientes de provenientes de um outro orbe, né, ligado à constelação de Capela, que foi o que eu comentei anteriormente. E por não acompanharem o ciclo evolutivo de lá, eles vão eles foram transferidos para cá para que ajudasse nessa nova evolução. Também Emmanuel vai acrescentar que muitos, após longos períodos de reajustes, puderam prosseguir em melhores condições. Outros ainda permanecem em lutas mais intensas. Veja, a lição para nós, mas é interessante a gente sempre lembrar, né? Não é urgência espiritual. O que a gente precisa entender a gente precisa aprender, a gente tem que transformar esse conhecimento em amor e transformar-se. E não simplesmente ficar absorvendo todos os conteúdos de livros e não praticar, não colocar em prática, né? Tá, mas como que eu faço isso no meu cotidiano? Quando a vida nos pede paciência, renúncia e trabalho interior, nós não estamos diante de um Deus que castiga, mas de um Pai que educa. Então nós devemos sempre perguntar, ao invés de reclamar, o que eu preciso aprender nessa situação? Como eu posso amar melhor através dessa prova, né, da vida como a vida como uma escola, como um hospital? Como que eu posso aprender através disso? Então, se a gente entender que a vida, que o planeta Terra é um hospital e é uma escola, nós vamos perceber que as provas pelas quais nós passamos não estão aqui para nos condenar, mas sim para ensinar e curar. Ou seja, cada existência ela pode ser vista como uma oportunidade de educação da alma e tratamento das nossas imperfeições, né? O que vai nos conduzir gradativamente à plenitude. Simples, entre uma encarnação e outra, a gente revê o que nós fizemos em vidas passadas, com auxílio de benfeitores, claros, e vamos preparar novas experiências. Deus vai sempre oferecer caminhos para que nós possamos continuar a nossa caminhada, né? E outra coisa que nós vamos aprender também é que nessa nossa jornada é que a felicidade vai crescer na medida do nosso conhecimento moral. Ou seja, ao despertar da morte, né, o espírito vai avaliar sua passagem pela Terra, vai reconhecer o que aprendeu, o que precisa corrigir, e desses exames, desse exame, né, que é feito, nascem planos e resoluções para uma nova etapa. Então, por isso que a Terra se assemelha aqui a uma escola de aplicação, onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos na teoria, né? Então, essa é um grande ponto que a gente precisa entender. Mas a Terra é considerada uma escola quando ela nos educa. Mas e quando ela nos cura? Ela é considerada um hospital. Os processos de despertamento das almas mais rigorosas, quando é preciso, e a sua continuação nessa jornada, atravessa séculos, né? No entanto, a intenção da vida é acordar o sentimento de amor. Ou seja,
a gente precisa entender que essas penas temporárias pelas quais nós passamos, elas podem ser vistas ao mesmo tempo como correção e também como remédio. Em vez de condenados sem saída, nós vamos perceber que nós temos sempre um caminho a seguir. E nós vimos isso muito bem lá na nossa série do Céu e Inferno. Então, quem puder, quem quiser, dá uma olhadinha lá para a gente entender como que funciona isso um pouco mais, né? Então, a gente sempre vai seguindo isso, como que é feita essa jornada, né? Nós vamos sempre perceber que esse aperfeiçoamento moral, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, depende muito das escolhas que nós fazemos. Ou seja, cada um pode abreviar ou prolongar esse sofrimento pelas mudanças de hábitos. Da mesma maneira que um doente toma remédio, né, quando ele se percebe que ele está doente, ele segue a medicação, ele vai se curar mais rápido. E nós também, quando nós percebemos o que nos adoece, nós mudamos e essa cura vem muito mais rápida, né? Ou seja, essa cura sustentada na caridade e na fé raciocinada vai nos conduzir à felicidade mais estável, né? E sempre acompanhado da misericórdia divina. Então, seguindo esse ponto de que a vida é uma escola e um hospital, nós vamos perceber que esse sofrimento não é cego, não é à toa, né? É um recurso pedagógico e terapêutico que pode nos conduzir ao equilíbrio, à serenidade, à humildade e principalmente ao amor. E para isso a gente precisa entender sempre que Deus é misericordioso. Sempre, 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 sempre nessa jornada. Então, seguindo, concluindo esse nosso tópico de hoje, nós vamos perceber o seguinte, que a Terra é um contraste entre saber e amar. Ou seja, nós precisamos saber o que ensina o Pai, mas precisamos transformar isso em sentimentos e colocar isso à prática. Ou seja, essas provas pelas quais nós passamos, elas vão educar os nossos sentimentos e vão fortalecer as virtudes. Outro ponto também que os espíritos nos orientam, né, nos ajuda, é exatamente mostrar que sempre vamos receber novas oportunidades, seja aqui, seja na Terra, nós vamos vamos enfrentar consequências educativas e que podem contribuir com conhecimento e trabalho em favor do bem comum. E também um outro ponto, nós vamos perceber que as lutas contra as imperfeições humanas e as dificuldades materiais vão desenvolver em nós inteligência e coração, e bondade, amor, ou seja, a bondade divina. Na bondade divina, o que parece um castigo nada mais é do que um caminho de progresso, principalmente quando respondemos com fé e caridade. Então, para nós encerrarmos esse nosso ponto aqui, nós vamos perceber, né, resumindo tudo que nós falamos, que a Terra é para muitos de nós escola e hospital, que é um lugar de aprendizado e cura, não de condenação, e que a dor pode ser transformada em crescimento quando respondemos com fé, resignação ativa, trabalho e caridade. E o grande desafio do nosso tempo é unir inteligência e amor, vencer o egoísmo, vencer o orgulho e escolhendo o bem nas pequenas decisões de cada dia, naquele bom dia que a gente fala, naquele em que eu posso ajudar. Todas essas pequenas decisões vão nos ajudar muito, 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 muito na nossa evolução. Ok? Então, esse capítulo, espero que tenham gostado. Compartilhe com com seus amigos, com quem vocês acham que está precisando ouvir uma palavra de fé. Encaminhe esse vídeo, pede para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, marcar lá o sininho para que assim que tiver mensagens, vocês recebam essas mensagens. E com a divulgação da doutrina espírita, espero que possa ajudar muitos e muitos a ver a vida de uma maneira como a bondade divina deseja, ou seja, transformar o conhecimento em amor para que possamos evoluir a cada dia. Tá ok? Um abraço, agradeço a todos por mais esse momento e espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.